Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo Mateus. Já vimos o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1 vimos a genealogia de Jesus Cristo. No capítulo vemos o nascimento também de Jesus Cristo. No capítulo 2 a gente vê a fuga, né? A gente vai ver a fuga para o Egito. A gente vai ver a chegada dos magos do Oriente. E termina o capítulo 2 com Jesus já tendo retornado para a região da Galileia, vivendo na cidade de Nazaré com seus pais. A partir do capítulo 3 tem aí um salto histórico, cronológico, de aproximadamente 28 anos. A partir do capítulo 3 já começa o ministério de Jesus, sendo anunciado por João Batista. Tá? E o versículo 1 do capítulo 3 vai dizer: e naqueles dias, Jesus vivendo em Nazaré, veio João Batista pregando no deserto da Judeia. A gente vai já entender que deserto é esse, certo? Vamos parar aqui e conversar um pouco sobre João Batista. Na época de João Batista, na época de Jesus, existiam 3 grupos de judeus. Existiam mais, mas os mais importantes eram os fariseus, os saduceus, que eram muito similar em algumas coisas e muito opostos em outros entendimentos teológicos, mas eram igualmente hipócritas e com as suas atitudes religiosas faziam o que? Massacravam o povo, quase ao ponto de matar espiritualmente aquele povo. Mas existia um terceiro grupo, que eram os essênios, que viviam no deserto. Esses essênios eram judeus também, mas que não concordavam nem com a visão dos fariseus, nem com a visão dos saduceus. Entendiam que a sociedade estava tão corrompida que eles decidiram o quê? Ir morar no deserto. E esse povo se vestia com um jeito parecido com o profeta Elias, com roupas de pelo, com cintos de couro, e comia as coisas do deserto. E a gente observa que João Batista vai viver dessa mesma maneira. Então, possivelmente, João Batista pode ter ido viver com esse grupo de pessoas, onde ele estudou, onde ele aprendeu da palavra e das profecias, porque ele vem pregando exatamente as profecias. Só que a gente vai perceber que a pregação de João Batista é um pouco diferente da pregação dos demais profetas, tá? Como era a pregação de João Batista? Ele dizia assim, arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. João Batista vai usar o termo arrependimento como mudança de mente. Aqui o Paulo diz o quê? Renovai a vossa mente. E ele diz para quê? Para que você possa fugir da ira vindoura. Por quê? Vai dizer, olha, você é pecador, você precisa se arrepender, caso contrário você vai ter que prestar contas no inferno. Era mais ou menos isso que João Batista pregava, de uma forma até dura, né? A pregação dele não era uma pregação fácil, e muitos procuravam João Batista por uma questão religiosa. O batismo, vamos antecipar um pouco, o batismo de João Batista era batismo nas águas, mas foi ele que criou esse procedimento. Se você for ver no Antigo Testamento, tinha já os banhos de purificação. Então, aqueles fariseus e saduceus souberam que tem alguém dando banho de purificação. Eu quero também um banho de purificação. Não, esse banho é diferente. É um banho que pressupõe e necessita que haja arrependimento, mudança de mente. Não é só se molhar. É aquela história, entrar um crente seco e sair um crente molhado, né? Ele vai dizer aqui... O propósito de João era despertar o sentimento de que você é pecador e precisa se arrepender. Essa não é a pregação de Jesus Cristo? É essa a pregação de Paulo, e é essa que tem que ser a nossa pregação, de que a pessoa se reconheça o quê? Pecador. E que precisa o quê? Se arrepender, para que por meio do arrependimento e a fé em Jesus Cristo seja salvo. Aí no versículo 3 vai dizer, porque este é aquele que foi declarado pelo profeta Isaías, que disse,
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então isso já tinha sido profetizado por Isaías, lá no capítulo 43, que diz a mesma coisa, ó, um pouquinho diferente só. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Sabe o que é ermo? Significa ermo, no hebraico, deserto. Então, lá no deserto, preparai as veredas, aplanai as veredas. O que é aplanar vereda? Aplanar vereda, que a gente tanto escuta, é tirar os empecilhos para que a pessoa seja salva. Era isso que ele fazia. Ele despertava o sentimento da necessidade, a compreensão, inclusive, da necessidade do arrependimento. Era esse o aplanar das veredas, né? Era nisso em que ele estava preparando o caminho do Senhor, né? A gente vai ver que é tão importante esse aplanar as veredas, que essa frase vai aparecer nos 4 evangelhos, a replicação dessa profecia de Isaías. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos vão falar dessa profecia, de tão importante que ela é. Então, a gente pode e deve considerar a importância dessa profecia na nossa vida, como pregador. A gente precisa o quê? Aplanar as veredas. Aí o versículo 4 diz assim: este João tinha sua roupa de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor de sua cintura, e seu alimento era o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Aí você pode, vamos já chegar nos gafanhotos, que acho que é o que mais perturba a cabeça de muita gente, né? Cinto de couro ao redor da cintura era usada pelo profeta Elias, está lá em 2 Reis, né? Zacarias menciona também. E seus alimentos eram gafanhoto. Era o chamado gafanhoto oriental, que era um gafanhoto bem grande. E era alimento de pessoas carentes. É tanto que lá em Levítico, capítulo 11, versículos 21 e 22, olha o que é que diz lá, você pode ler comigo na tela. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes, aí vai exemplificar: a lacusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto comum, segundo a sua espécie. Ou seja, era um inseto que fazia parte da culinária hebraica. Então, quem vivia no deserto comia gafanhoto já há muito tempo. Não foi uma coisa criada pelo João Batista, não, tá bom? E comia também mel silvestre. É uma região muito farta de mel, né? A profecia não era por acaso, onde mana leite e mel. Uma região muito boa para o pasto, né, de gado, para dar leite, e que tinha abelhas sobrando. É tanto que, eu não sei se vocês lembram, quando o rei Saul proíbe o povo de se alimentar, os soldados de comerem, e Jonatas, o filho dele, desobedece. Vocês lembram? Lá em 1 Samuel 14, 25 e 26, vai dizer assim, ó: todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Basta ler até aí. Então, realmente era uma região que tinha muito mel. Então, João Batista comeu o que a natureza da região fornecia e que Deus permitia que se comesse, tá? Aí no versículo 6 vai dizer que as que vinham até João Batista, moradores de onde? De Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região próxima do Jordão. Uma região bem ampla, bem vasta, que as pessoas estavam indo para ouvir a pregação de João Batista, porque ele estava pregando algo diferente. As pessoas já estavam cansadas da religiosidade. Não se satisfaziam mais com aquela hipocrisia, com aquela mentira, com aquela tentativa inútil do cumprimento da lei para agradar a Deus, e nunca conseguia. E João Batista, através da sua pregação, fez com que muitos entendessem e se quebrantassem. Aí no versículo 6 vai dizer: e eram por ele batizados aonde? No Rio Jordão, confessando os seus
pecados. Olha que coisa linda. O cara se convertia e já fazia o quê? Confessava os pecados. Outra questão interessante que a gente precisa comentar é como era feito o batismo. A gente vê muita doutrina com relação ao batismo. Eu quero dizer que, independente da minha opinião, eu não vejo problema em quem entende que pode se batizar por aspersão, que é jogando água, ou só molhando a cabeça. Eu não vejo problema nisso. Eu entendo que deva se crer em Jesus Cristo para ser salvo e se batizar, né? Mas algumas igrejas entendem que tem que ser todo mergulhado e outras que não, que pode ser só aspergido. Mas para a gente poder tentar sanar essa dúvida, é necessário que a gente entenda o texto. O que é que a Bíblia diz? O texto diz. Então vamos lá. Mateus, ele usou o termo baptizo. Só que uma pessoa usou esse mesmo termo 200 anos antes de Cristo, que era um poeta e médico, chamado Nicander de Colofon. Esse homem era médico, era meio que curandeiro, né, na época. Então, ele usava plantas e alimentos para curar as pessoas. E ele criou uma receita com picles, que ele colocava o picles de molho na água, submerso na água, e depois botava submerso no vinagre, na água fervente e depois no vinagre. E a palavra que esse homem usou 200 anos antes foi baptizo. Baptizo para dizer que o alimento teria que ficar submerso. Então, baseado nesse achado histórico, é um achado histórico, a palavra que Mateus usou significa submerso. E o que era o batismo em si? O que é que o batismo representava e o que é que o batismo representa? Representa um ato público de pertencimento. Veja só, batismo salva? Não. Batismo não salva, o que salva é a fé, né? Nós somos salvos pela fé, não somos salvos pelo batismo. Mas o batismo é um ato em que você representa, né? Você simboliza a sua morte, isso publicamente, simboliza a sua morte com Cristo e a sua ressurreição. E eu acho muito relevante, porque veja o caso do dilúvio, até a terra foi batizada. Você vê que a terra, ela foi o quê? Submersa sobre as águas para ser purificada e depois ela emergiu das águas, né? Então o batismo é algo muito importante, muito expressivo, e nós sentimos verdadeiramente que nós temos uma mudança de atitude e de compreensão também quando a gente se batiza, né? Ou melhor, quando nós somos batizados. No versículo 7, você vai ver Mateus dizendo, ó, mas quando João Batista, viu muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele usou a palavra víbora, que alguns chamam briba, né? Mas essa víbora aí é cobra venenosa. Ele está dizendo o quê? Olha, vocês são mortais. A maneira com que vocês tratam as pessoas, vocês matam as pessoas espiritualmente. Então, João Batista está colocando eles no devido lugar, né? Então, ele vai dizer assim, ó, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa ira futura é o juízo de Deus, né? Ele está dizendo, olha, não adianta você querer se chegar a Deus por medo, você querer se chegar a Deus para se livrar das suas culpas. Você não vai conseguir. Não vai, verdadeiramente não funciona. João Batista sabia que o Messias estava chegando, e era a fé naquele Messias, que iria produzir salvação. Então não adiantava a pessoa chegar ali, não, eu quero porque eu não quero ir para o inferno. Não adiantava isso. Se não fosse crer naquele Jesus, não ia adiantar esse desejo, por mais que ele fosse genuíno. E quem quer ir para o inferno? Ninguém quer, mas não adianta não querer ir para o inferno.
É necessário se crer no Senhor Jesus. Mas crendo nele, né, a gente começa a ter aí aquela dicotomia da salvação. Ah, mas a salvação não é pelo meu comportamento. Não é, verdadeiramente Paulo diz que a salvação é pela fé, não é por obras. Só que Paulo diz algo mais. Paulo diz, eu sou salvo para as boas obras. As boas obras não produzem a minha salvação, mas aquele que é salvo produz boas obras. Entendeu? É só questão de botar o carro e o boi, cada um no seu devido lugar. No versículo 8, ele vai dizer para os fariseus e saduceus: dai, pois, fruto condizente com o arrependimento. Então, o que é que Jesus está dizendo? O que é que João Batista está dizendo? E que Jesus também espera de nós? Que a gente evidencie o nosso arrependimento. Porque quando o arrependimento é genuíno, há uma mudança de conduta, há uma mudança de comportamento. A gente vai ter o quê? O fruto do Espírito, né? Que depois a gente vai ver lá com Paulo no devido tempo. Aí no versículo 9 ele vai dizer: e não pensem dizendo vocês, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. É lindo isso. Olha só, os hebreus pensavam, mas nós somos o povo escolhido. Então a gente já parte na frente nessa corrida. E João Batista diz: olha, isso aí não vale mais nada. Isso não vale nada. Por quê? Porque vocês estão vendo essas pedras, e o local, a gente viu foto, era um local cheio de pedra. Lá era só o que tinha. E olha o que ele usou, as milhares de pedras que tinham por lá. Olha aqui, cada pedrinha dessa, Deus pode transformar no filho de Abraão. E verdadeiramente foi o que ele fez. Ele pegou os gentios, que eram como pedras lançadas, né? E enxertou pela fé em Jesus Cristo. Assim foi feito conosco. Aí ele vai dizer: e agora o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada aonde? Ao fogo. A gente vai ver aqui, certo? Eu vou falar de um ponto bem polêmico, tá? Mas sempre respeitando os entendimentos diversos que podem haver, certo? Que fogo é esse? Ele está dizendo, o machado, né, está pronto para cortar a árvore e lançá-la ao fogo. Que árvore é essa que não dá bom fruto? Que fruto é esse? Digno de arrependimento. Ou seja, aquele que diz que crê em Cristo, mas que não tem nenhuma mudança de vida, não dá bom fruto. Então o que é que vai acontecer com ele? Vai ser cortado e vai ser jogado aonde? No fogo. Esse fogo aí, que fogo é esse? É fogo de juízo? É o juízo de Deus, é o inferno, é o fogo do juízo, falando de uma maneira mais, né? Então, o interessante é que João Batista está fazendo uma profecia incrível. O que é que vai acontecer logo em seguida? Ele está dizendo para os fariseus, para os saduceus, né, para os judeus de um modo geral, que não viriam a crer em Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês vão ter um machado sobre a raiz e vocês vão para o fogo do inferno. Só que, do jeito, presta atenção, do jeito que as promessas de Deus, as promessas espirituais, elas começam a se manifestar nessa terra, é ou não é verdade isso? Sim, sim. Também o juízo de Deus começa a se manifestar aqui da mesma forma. A gente vê que o povo hebreu, na sequência, o que é que vai acontecer? Jerusalém vai ser destruída pelos romanos, o templo vai ser destruído, aqueles fariseus e saduceus que eram políticos, sacerdotes, vão perder a boquinha, vão se tornar pobres, né? Então eles vão ter ali o quê? Uma sombra da retribuição do juízo de Deus que ainda viria, mas eles já começaram a sentir na pele todo o resultado desse pecado, desse distanciamento. Então esse fogo aí é o castigo eterno. Vamos continuar na leitura no versículo 11, ele vai continuar falando de fogo, tá bom? Realmente eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Suas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? Aí fica um questionamento. Esse fogo é o fogo do Espírito, é o fogo do poder de Deus na minha vida, são os dons de línguas, os dons de cura, os dons de profecia, ou esse fogo é o juízo? Fogo purificador, mas que se manifesta em juízo ou se manifesta em poder? Porque esse versículo é muito usado no sentido de poder. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou um crente cheio de fogo. Só que cuidado na interpretação da Bíblia. A gente tem que interpretar a Bíblia conforme o contexto. E João Batista vem pregando aqui, falando do fogo, do juízo final. É tanto que no versículo seguinte, dentro do contexto, ele continua no versículo 12, ele diz, ele tem sua pá na mão, limpará a sua eira e recolherá seu trigo aonde? No celeiro, mas queimará a palha com o quê? Com fogo que nunca se apaga. Então Jesus Cristo vai fazer o quê? Ele vai batizar com o Espírito Santo os que creem, e os que não creem, ele vai fazer o quê? Batizar com fogo. Exatamente. Por quê? Porque é ele que tem a chave do céu e a chave do inferno. É ele. Entendeu? Então o julgamento é dele. Então eu não posso dizer que o crente é batizado com fogo? Sim, mas aí é outro contexto. Eu estou falando dessa leitura aqui. O batismo com fogo, que a gente pode interpretar assim, vai acontecer lá em Atos, quando as línguas são repartidas, as línguas de fogo, e pela primeira vez os dons de língua se manifestam, que vão se manifestar também em Efésios, com a família de Cornélios, e tem se manifestado até os dias de hoje para a glória de Deus. Amém? Mas só para ficar claro que aqui João Batista a gente pode entender que vinha falando do fogo do juízo final. E agora, a partir do versículo 13, a gente vai ver o batismo de Jesus Cristo. A partir do versículo 13, deixa eu fazer logo uma pergunta. O batismo de João era um batismo de quê? De arrependimento. Ora, Jesus tinha algo de que se arrepender? Não. Vamos ler o versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Rio Jordão, até João Batista, para ser por ele batizado, Então a gente viu aí que Jesus, com 30 anos, vai chegar, para o seu primo, que é quase da idade dele, para ser batizado. E aí no versículo 14, João vai dizer que João lhe impedia, não queria batizar Jesus, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem para que eu te batize? Eu queria fazer só um parêntese, que o que dá para entender aqui é que João, quando viu Jesus se aproximar, sabia que Jesus era o Messias. Já sabia, não é? Só que lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33, diz que João Batista não sabia ainda que Jesus era o Messias. Ele só vai saber quando ele vê a pomba, depois do batismo. Já no Evangelho de Mateus, dá a entender que ele já sabia. A gente vai tentar conciliar essa interpretação, porque lá em João ele diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, ou seja, Deus foi quem enviou João Batista. Deus já havia conversado com João Batista e disse para ele, aquele sobre quem vier descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse era o sinal que João Batista esperava. É por isso que depois que ele vê, ele descansa, quase, porque a gente vai ver depois que João Batista manda os discípulos dele perguntarem se Jesus realmente era o Messias. Então o que é que a gente pode entender aqui? É a revelação progressiva, é a fé que vai se fortalecendo. Então, dentro de uma leitura sistemática, a gente pode entender que João Batista sabia sim que Jesus era o Messias. De algum modo, aquilo havia se revelado. Você sabia que uma pessoa pode se tornar
por incrível que pareça, se tornar dependente químico ou alcoólatra, por dentro do útero da mãe, ouvir alguém dizer: o teu filho não vai dar para nada, o teu filho vai ser um cachaceiro. Você acredita que isso pode influenciar uma pessoa pelo resto da vida? A neurociência diz que sim. Vocês lembram que quando Isabel estava grávida de 6 meses, Maria foi lá, aleluia, e quando ela se encostou, João Batista se tremeu todinho dentro da barriga? Que coisa incrível, né? Então, possivelmente, sempre que Jesus chegava perto de João Batista, ele sentia, ele percebia, porque eles tinham uma relação diferente. Era o precursor, era aquele que iria anunciar. Era o anunciador do Messias e o próprio Messias. Então, possivelmente, né, Deus fazia com que houvesse uma relação diferente entre eles, né? A gente sabe que no Antigo Testamento e até mesmo no Novo, o termo primo, a relação entre primos era quase como de irmãos, né? Então a relação deles era muito próxima, mas ele não tinha certeza. A certeza não era absoluta, mas era tão suficiente para que antes de batizar ele dissesse: não, Jesus, eu não sou digno nem de tirar as tuas sandálias, tu é que deveria me batizar. Mas aí Jesus vai responder no 15. Porém, Jesus lhe respondeu: permite por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista batizou Jesus. E que justiça é essa? Cumprir toda a justiça. É uma palavra que dentro desse contexto causa muita dificuldade de interpretação. A justiça é toda ordenança, toda instituição, toda lei, todas as profecias. Exatamente. Porque se Jesus não tivesse sido batizado, né, ele não teria se identificado com o povo, não teria a identificação com o povo hebreu, né? Porque aqueles que estavam crendo no Messias por meio da pregação de João Batista estavam sendo batizados, e ele também, que pregaria a mesma coisa, não se batizar. A prova também é que Jesus foi circuncidado. Também foi circuncidado no 8º dia. Por quê? Porque ele tinha que cumprir toda a justiça. Aqui, justiça no sentido de lei, de ordenança, instituição, profecia. Ia ao templo, exatamente, muito bem. Ele ia ao templo, ele pagava o imposto do templo, fazia tudo que um hebreu dedicado, um israelita, né? Agora a gente vai ver, depois do batismo, que a gente viu nas imagens, vai ser a descida do Espírito sobre Jesus. Olha, é magnífico isso, é maravilhoso isso, porque a gente vê que lá em Malaquias, 400 anos antes de Jesus, Deus parou de falar, né? Aí Deus vai falar depois com quem? Deus mesmo vai falar com João Batista, que a gente vê o testemunho de João dizendo, né, que Deus, aquele que me enviou, falou que o Espírito viria sobre ele, né? Então, só que a manifestação, vamos dizer assim, audível pelo menos, e visível de uma forma corpórea do Espírito Santo vai acontecer agora, né? Vai acontecer nesse momento, ó. E tendo Jesus sido batizado, subiu logo da água, saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vai acrescentar algumas coisas, dizendo assim, ó: então lhe deram o livro do profeta Isaías. Isso aqui é Jesus, lá no templo, ele vai ler isso aqui, ó. Jesus leu o livro, a profecia de Isaías, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, que incrível isso aqui, ó. Jesus era o próprio Deus, certo? Mas ele era também totalmente homem. Ele teve que alcançar a idade de 30 anos, que era a maioridade dos hebreus. Antes disso, ele não teria autoridade. Assim como... a partir dos 30 anos.
Só que o interessante é que ele espera o tempo da idade e ele espera a capacitação do Espírito Santo, mesmo sendo ele mesmo Deus, né? Isso, para aplicação para nossas vidas, mostra que sem o Espírito Santo a gente também não faz nada. É Ele quem vai capacitar, é Ele quem vai dar o poder, o fogo, a iluminação, tudo que é necessário para que a pregação seja eficaz, para que o amor exista em nossos corações, né? Fica totalmente dependente do Espírito Santo. Aí a dúvida aqui, né? Um questionamento. A gente viu que o Espírito veio sobre Jesus na hora do batismo, logo que ele foi batizado. E no cristão, aquele que declara a vida a Jesus, quando é que o Espírito Santo vem sobre ele? É quando ele é batizado? Não, né? Quando ele entrega a sua vida a Jesus e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Porque Paulo diz que a partir daí a gente passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Ele não só fica como uma pomba sobre nós, ele habita em nós, né? É algo maravilhoso, já na conversão. E vai dizer: e eis uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrada, em quem minha alma se alegra. Que coisa linda, né? Quem ouviu isso? Ninguém sabe, se todos ouviram. Eu quero crer que todos que estavam lá ouviram. O céu se abriu. No meu entendimento, aquela manifestação foi tão forte que todos viram e todos ouviram que o céu se abriu, todos viram o céu se abrir, que a pomba se manifestou, desceu, todos viram, e que quando Deus falou do céu, todos ouviram. Foi um grande privilégio para cada uma daquelas pessoas. Sim, as manifestações de Deus no Monte Horebe, verdade. Vamos continuar, vamos dar uma pausa aqui, para a gente continuar no capítulo 4, amém?